Olá, exploradores dos mistérios e guardiões das tradições. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os fios invisíveis que ligam o passado ao presente, o terreno ao etéreo. Preparem-se, pois nesta noite que antecede o dia de Todos os Santos, o véu entre o nosso mundo e o reino dos espíritos torna-se perigosamente fino. O que vocês farão quando os ecos do passado sussurrarem ao vosso ouvido? Quando as fronteiras se esbatem e as energias ancestrais fluem, o conhecimento é a vossa maior proteção. Hoje, mergulharemos nos rituais, crenças e proibições de um dia de profunda significância mística, 30 de outubro. Não é apenas mais uma data no calendário, é a véspera de Todos os Santos, ou como muitos antigos a conheciam, a Noite das Almas. Em Portugal, esta data ressoa com o fim de um ciclo e o início de outro, profundamente ligada aos ritmos da natureza, a última colheita antes do inverno e a memória daqueles que nos precederam. É um momento de transição, onde a vida e a morte dançam na mesma melodia, e a sabedoria popular nos ensina a caminhar com reverência e cautela. No contexto religioso cristão, esta é a véspera do Dia de Todos os Santos, uma celebração solene dedicada a honrar todos os santos conhecidos e desconhecidos. É um dia de antecipação e preparação para a memória dos falecidos, que culmina no dia de finados, a 2 de novembro. Muitos fiéis aproveitam este dia para rezar, meditar e preparar as oferendas que levarão aos cemitérios. As preces elevam-se ao céu com pedidos variados: saúde para os vivos, descanso para as almas dos defuntos, proteção contra males e um bom presságio para as colheitas vindouras e a prosperidade familiar. É um tempo para refletir sobre a vida eterna e a intercessão dos santos. Contudo, a profundidade desta noite transcende o cristianismo e remonta a raízes muito mais antigas. Estamos a falar do Samhain, o antigo festival celta que marcava o fim do verão e o início do inverno, a época escura do ano. Para os celtas, o Samhain era o seu ano novo, um período mágico onde a barreira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se dissolvia. Acreditava-se que os espíritos dos antepassados regressavam aos seus lares para se reunir com as famílias, enquanto espíritos mais malévolos também podiam vaguear livremente. A lenda do Samhain é uma história de transformação e renascimento. Imagine as antigas comunidades celtas, aninhadas entre as florestas e as montanhas, sob um céu que se tornava cada vez mais cinzento e frio. O último grão havia sido colhido, o gado trazido dos pastos distantes. A terra adormecia, preparando-se para o inverno rigoroso. Para eles, esta não era uma morte, mas um recomeço. A 31 de outubro, a noite de Samhain, o grande véu que separa os mundos tornava-se tão fino que quase se desvanecia. Era um tempo de grande poder e de grande perigo. Os druidas, os sábios e sacerdotes celtas acendiam grandes fogueiras sagradas para afastar os maus espíritos e guiar os bons. As famílias preparavam grandes banquetes, deixando um lugar à mesa para os seus antepassados, na esperança de os apaziguar e receber as suas bênçãos. As pessoas vestiam-se com disfarces assustadores, não para festejar, mas para confundir os espíritos malévolos e fazê-los acreditar que eram um deles, evitando assim serem atormentadas. Era uma noite de adivinhação, onde o futuro podia ser vislumbrado através de oráculos e rituais com maçãs e nozes. Com a chegada do cristianismo, a Igreja, numa tentativa de converter estas práticas pagãs, adaptou e ressignificou muitas destas festividades. O Samhain, com a sua forte ligação aos mortos, transformou-se gradualmente na véspera de Todos os Santos, e subsequentemente no dia de Todos os Santos e no dia de finados. As grandes fogueiras deram lugar às velas nos cemitérios, os banquetes aos pratos de pão por Deus, e os disfarces assustadores à tradição das crianças que, em algumas regiões de Portugal, ainda hoje vão de porta em porta pedir pão por Deus, em nome das almas, recebendo pão, broas,
frutos secos e guloseimas. A essência de honrar os mortos, de reconhecer a fragilidade da vida e a persistência da memória, permaneceu, mas com uma roupagem nova e complexa. Esta simbiose criou um universo de crenças e práticas que são únicas e profundamente enraizadas na cultura portuguesa, onde o sagrado e o místico se entrelaçam de forma inseparável. Nesta noite de fronteiras tênues, o universo envia-nos sinais, sussurros do destino que podem guiar ou alertar. Estar atento é crucial. Sinais do destino. 1. Prognósticos populares, previsões e presságios. Tempo. Se chover na véspera de Todos os Santos, preparem-se para um inverno longo e rigoroso. A chuva é vista como um presságio de purificação, mas também de uma estação fria e úmida que se aproxima. Um céu estrelado e limpo, por outro lado, promete uma boa colheita no ano seguinte e indica que os espíritos dos antepassados estão em paz, abençoando a terra. Ventos fortes e uivantes nesta noite indicam que os espíritos estão particularmente inquietos e podem anunciar perturbações ou mudanças bruscas. Colheita e abundância. Se as árvores perderem as folhas antes do esperado, é um sinal de um inverno prolongado e severo, que pode afetar a próxima colheita. Uma abundância de castanhas, que são um alimento tradicional desta época, é um presságio de prosperidade e fartura para o lar durante o inverno. Domésticos. Uma vela acesa em casa que arde calmamente e sem apagar facilmente é um forte sinal de proteção divina e que os antepassados estão a velar por vocês. Contudo, se um copo de vidro cair inexplicavelmente sem que ninguém o toque, pode ser um sinal de uma presença espiritual no ambiente, um aviso ou um lembrete. Financeiros. Encontrar uma moeda no chão neste dia, especialmente perto de um cemitério ou igreja, é considerado um sinal de prosperidade inesperada, muitas vezes atribuída à bênção de um antepassado que quer ver a família bem-sucedida. Pelo contrário, se a vossa roupa se rasgar sem razão aparente, pode indicar uma perda inesperada ou um contratempo financeiro. A roupa está ligada à nossa pele, à nossa proteção material. 2. Sonhos nesta noite mágica. Os sonhos na véspera de Todos os Santos são considerados portais para o subconsciente e mensagens do outro lado. Sonhar com falecidos. Sonhar com entes queridos que já partiram é um dos sonhos mais significativos nesta noite. Pode ser uma mensagem, um aviso ou um pedido de oração. Prestem atenção ao que eles dizem ou como se apresentam. A sua paz ou agitação reflete o estado da sua alma ou a urgência da mensagem. Se estiverem felizes, é um bom presságio. Se tristes, podem precisar das vossas preces. Sonhar com água. Água limpa simboliza purificação, renovação emocional e a superação de problemas. Água turva ou agitada pode indicar turbulência emocional ou desafios que estão por vir. Sonhar com fogo. O fogo é um símbolo poderoso de transformação. Pode indicar paixão ardente, mudanças iminentes ou até mesmo um aviso de perigo, dependendo do contexto do sonho. Sonhar com animais noturnos. Corujas, morcegos, gatos pretos. Estes animais são frequentemente associados ao mistério e ao mundo espiritual. Sonhar com uma coruja pode simbolizar sabedoria oculta ou a necessidade de prestar atenção a avisos. Morcegos podem indicar a necessidade de se libertar de algo que vos prende. 3. Nascidos neste dia, almas conectadas. Aqueles que nascem a 30 de outubro são frequentemente almas antigas, dotadas de uma sensibilidade e intuição fora do comum. Possuem uma ligação inata com o outro lado e uma capacidade de compreender as profundezas da existência. Caracterizam-se por intuição apurada. Possuem um sexto sentido aguçado, capazes de pressentir eventos e emoções que escapam à maioria. Natureza protetora. Têm um forte desejo de proteger os mais fracos
e aqueles que amam, sendo guardiões natos. Senso de justiça. A injustiça lhes revolta, lutarão incansavelmente pelo que acreditam ser certo, guiados por uma bússola moral interna. Resiliência. Capazes de renascer das cinzas, enfrentam adversidades com uma força interior notável. Profundidade emocional. Sentem tudo intensamente, o que pode ser uma bênção e uma maldição, mas que lhes permite uma empatia genuína. A sua vida é muitas vezes uma jornada de descoberta espiritual, com desafios que os levam a explorar os mistérios da vida e da morte. 4. Aniversariantes e os seus guardiões. Neste dia, celebramos os nomes de santos como São Marcelo, Santo Arsênio e Santo Alfredo. São Marcelo. Um corajoso centurião romano que se recusou a participar em rituais pagãos, tornando-se mártir cristão. Os nascidos sob a sua égide podem herdar a sua coragem inabalável, a sua integridade e a capacidade de liderar com princípios. São pessoas que não se vergam perante a adversidade e que defendem os seus valores com fervor, tornando-se pilares de força para os que os rodeiam. Tradições e rituais. O que devem fazer? Nesta noite mágica. A véspera de Todos os Santos é uma noite para honrar, proteger e preparar. As tradições portuguesas são ricas em rituais que, quando realizados corretamente, podem trazer paz, proteção e bênçãos. 1. Preparar o pão por Deus e receber as crianças. Objetivo: honrar os mortos, apaziguar as almas e pedir bênçãos para o lar e a família. É um ato de caridade e de memória. O que será necessário? Pão, broas, bolos secos, castanhas, nozes, amêndoas, romãs ou outras guloseimas. O pão é o elemento central, simbolizando a vida e a partilha. Quando e como realizar? Na manhã de 30 ou 31 de outubro, preparem uma pequena cesta ou prato com as oferendas. As crianças, ou em alguns locais adultos, vêm à porta, muitas vezes recitando versos como Pão por Deus, fiel de Deus, santos e anjos do céu, pão por Deus, ou ó da casa, pão por Deus. Devem partilhar com elas, oferecendo os alimentos. O que fazer depois? A partilha é o ritual. Após as crianças partirem, a sensação de ter contribuído para a memória dos falecidos e para a comunidade traz uma paz profunda. Acredita-se que as bênçãos dos antepassados são garantidas através deste ato de generosidade. 2. A mesa para os ausentes. Banquete silencioso. Objetivo: oferecer um acolhimento simbólico aos espíritos dos antepassados, que nesta noite podem visitar o lar. É um gesto de amor e respeito. O que será necessário? Um copo de água fresca, um prato com pão, frutas, castanhas ou outros alimentos simples que os vossos entes queridos apreciavam. Uma vela branca e, se desejarem, uma fotografia do falecido. Quando e como realizar? Ao anoitecer do dia 30, numa divisão calma da casa, montem a pequena mesa. Acendam a vela e, em silêncio, convidem os espíritos dos vossos antepassados a vir e partilhar. A vela ilumina o seu caminho e a água sacia a sua sede. O que fazer depois? Deixem a mesa intocada até a manhã seguinte. Ninguém deve comer ou beber destas oferendas, pois são para os espíritos. Na manhã de 31 de outubro, a comida deve ser colocada na terra, num jardim ou vaso, e a água despejada também na terra, devolvendo os elementos à natureza. 3. Acender velas, guiar e proteger. Objetivo: iluminar o caminho das almas para que encontrem a paz e proteger os vivos da escuridão e dos espíritos malévolos. O que será necessário? Velas brancas, que simbolizam pureza e paz. Quando e como realizar? No cemitério, acendam velas nos túmulos dos vossos entes queridos. Em casa, podem acender velas brancas nas janelas ou em locais estratégicos para iluminar e proteger. O ato de acender a vela é uma oração silenciosa, uma ponte de luz entre os mundos. Podem dizer:
Que esta luz ilumine o caminho das almas e proteja o meu lar. O que fazer depois? Deixem as velas arderem até se consumirem, sob vigilância para evitar acidentes. A fumaça das velas é vista como uma mensagem que sobe ao céu. 4. Limpeza espiritual do lar. Purificar antes da visita. Objetivo: purificar o ambiente doméstico, afastar energias negativas e preparar o lar para a potencial visita dos antepassados, garantindo que apenas boas energias permaneçam. O que será necessário? Sal grosso, um raminho de arruda, incenso de alecrim ou sálvia, um borrifador com água. Quando e como realizar? Na parte da tarde do dia 30, após uma limpeza física da casa, dissolvam uma colher de sopa de sal grosso num balde de água. Limpem o chão de todos os cômodos, do fundo para a porta de entrada, sempre com a intenção de afastar o mal. Queimem o incenso de alecrim ou sálvia e passem a fumaça por toda a casa, abençoando cada canto. Podem borrifar um pouco de água com arruda, previamente macerada na água, nos cantos e na soleira das portas. O que fazer depois? Mantenham o ambiente arejado por um tempo e sintam a leveza que a purificação traz. A arruda e o alecrim são poderosos purificadores e protetores. Tradições culinárias. O sabor da memória. A culinária nesta época é profundamente simbólica. Mapa. Castanhas assadas. Um alimento ancestral, associado ao outono e à memória dos mortos. Antigamente, uma castanha era comida por cada alma que se desejava lembrar. Bolinhos e broas de pão por Deus. Delícias feitas com farinha, mel, frutos secos, partilhadas com quem pede, simbolizando a abundância e a comunhão com o sagrado. Jeropiga. Um vinho doce, feito a partir de mosto de uva, frequentemente servido com as castanhas, aquecendo o corpo e a alma. Romãs. Fruto de outono, associado à fertilidade, à vida e, em algumas culturas, ao submundo e à ressurreição. Estes alimentos não são apenas comida, são elos com a história, com os antepassados e com os ciclos da vida e da morte. Os principais proibições do dia. O que nunca devem fazer. Nesta noite de energias intensas, certas ações podem ter consequências nefastas, perturbando o equilíbrio entre os mundos e atraindo infortúnios. Escutem atentamente os avisos dos antigos. 1. Não recusar o pão por Deus. Razão mística. Recusar um pedido de pão por Deus é negar a caridade às almas dos mortos e aos vivos que as representam. É visto como um gesto de mesquinhez que quebra um elo sagrado. Consequências de violação. Atrai má sorte para o lar, pobreza e escassez. Acredita-se que a família passará fome no inverno, e as almas dos antepassados ficarão ressentidas, retirando a sua proteção e bênçãos. 2. Não fazer grandes comemorações barulhentas ou festas exageradas. Razão mística. Esta noite é de respeito e introspecção. O barulho excessivo e a euforia desmedida perturbam o véu entre os mundos e podem irritar os espíritos dos antepassados, ou pior, atrair entidades zombeteiras e malévolas. Consequências de violação. Pode resultar em pesadelos, sensações de presença indesejada, infortúnios inesperados no lar e desarmonia familiar. A vossa casa pode tornar-se um alvo para energias negativas. 3. Não deixar roupas sujas, desarrumadas ou espalhadas pela casa. Razão mística. Acredita-se que os espíritos errantes, ao visitar o lar, podem se apegar a objetos desorganizados ou sujos, especialmente roupas. Podem usar estas peças como um ponto de ancoragem, trazendo consigo doenças e desordem. Consequências de violação. Doenças inexplicáveis na família, sensação de peso ou opressão no ambiente e uma atmosfera de desarmonia e confusão persistente. 4. Não costurar, fiar ou trabalhar com agulhas ou objetos pontiagudos. Razão mística.
As agulhas e objetos pontiagudos são vistos como ferramentas que picam o véu, que abrem portas para o outro lado de forma descontrolada. Costurar nesta noite pode simbolicamente coser um espírito ao vosso destino ou prender uma alma ao vosso lar, atraindo tristeza, consequências de violação, dores físicas inexplicáveis, melancolia profunda, perdas e azar. Pode-se furar a própria sorte ou a dos entes queridos. 5. Não falar mal dos mortos ou relembrar discussões passadas com eles. Razão mística. É um profundo desrespeito para com as almas que visitam. A energia negativa da maledicência pode atrair a sua ira, tristeza ou ressentimento, perturbando o seu descanso. Consequências de violação. Pesadelos recorrentes, sensações de perseguição, má sorte persistente e, em casos extremos, manifestações de desagrado dos espíritos, como objetos a cair ou ruídos estranhos. 6. Não fechar completamente as janelas e portas, manter uma fresta. Razão mística. Embora alguns possam pensar em fechar tudo para afastar, a tradição mais antiga sugere que se deve deixar uma pequena fresta numa janela ou porta para que os espíritos benéficos dos antepassados possam entrar e sair livremente, visitando e abençoando o lar. Fechar completamente pode ser interpretado como uma rejeição. Consequências de violação. Excluir as bênçãos e a proteção dos antepassados, causando ressentimento e afastando a boa sorte que eles poderiam trazer. 7. Não cortar cabelo ou unhas. Razão mística. O cabelo e as unhas são considerados extensões da nossa força vital. Cortá-los nesta noite pode enfraquecer a pessoa, tornando-a vulnerável a energias negativas ou atraindo má sorte. É um período de conservação, não de poda. Consequências de violação. Perda de energia vital, doenças inesperadas, sensações de fraqueza e um período de azar prolongado. 8. Não se aventurar sozinho em locais isolados ou cemitérios à noite. Razão mística. Como o véu está fino, locais como cemitérios, ruínas antigas ou encruzilhadas são portais abertos para entidades de todo tipo. A presença humana solitária pode ser facilmente percebida e atrair encontros indesejados, desde espíritos perdidos a seres mal intencionados. Consequências de violação, medo avassalador, sensações de perseguição, perturbação espiritual e, em casos raros, a possibilidade de trazer algo para casa, como um espírito obsessivo. 9. Não quebrar nada de propósito ou por raiva. Razão mística. Quebrar objetos intencionalmente nesta noite é um ato de discórdia e negatividade que ressoa com as energias do outro lado. Cada quebra é um presságio negativo, abrindo fendas na harmonia do lar. Consequências de violação, discussões familiares, perdas materiais inesperadas e um ambiente de tensão e conflito que pode persistir por muito tempo. 10. Não dizer Feliz Dia das Bruxas com leveza ou desrespeito. Razão mística. Em muitas culturas portuguesas, a ênfase é na memória dos mortos e nos santos, não nas bruxas festivas do Halloween. Usar a saudação de forma inadequada ou com falta de respeito pelo contexto local pode ser visto como uma trivialização da solenidade da data, ou mesmo como um convite indesejado a energias menos respeitosas. Consequências de violação. Perder o foco sagrado da data, atrair energias mais caóticas do que benevolentes e alienar-se das tradições locais. A noite do véu fino, a véspera de Todos os Santos, é um convite à reflexão, ao respeito e à conexão com a nossa história e com o invisível. Ao honrar estas tradições e respeitar as proibições, vocês não só se protegem, mas também enriquecem a vossa alma com a sabedoria ancestral. Que a sabedoria dos antepassados ilumine o vosso caminho e que as vossas noites sejam de paz e proteção.
Até a próxima, com mais segredos e mistérios a desvendar. Ney